Imagine por um momento que você acorda em uma manhã fria e úmida, mas não há despertador, não há celular, nem mesmo um colchão confortável. Você abre os olhos em uma pequena cabana de madeira. O teto está coberto de palha, e entre as frestas entra um vento gelado que atravessa a sua pele. Bem-vindo à Idade Média, não como um rei ou cavaleiro, mas como um plebeu, alguém que faz parte da imensa maioria da população. Neste vídeo, você vai descobrir em detalhes como era viver nesse período sombrio, cheio de fome, doenças, superstição e desigualdade, mas também repleto de histórias que moldaram a sociedade em que vivemos hoje. Prepare-se, porque a cada minuto desta jornada você vai se sentir mais imerso no passado, como se estivesse realmente lá, enfrentando os desafios de um camponês medieval. A primeira coisa que você precisa entender é que a vida de um plebeu girava em torno da sobrevivência. Logo ao amanhecer, você teria que sair para trabalhar nas terras do senhor feudal. E atenção, a terra nunca seria sua, mesmo que fosse você quem a cultivasse. Ela pertencia ao nobre, e você estava apenas ali para servi-lo. Em troca, recebia proteção contra invasões e ataques, mas era obrigado a entregar parte de tudo o que produzia, grãos, vegetais, até mesmo galinhas. O pouco que sobrava mal dava para alimentar sua família. E se houvesse uma colheita ruim? Fome. Simples assim. A fome era uma sombra constante na vida de um plebeu. E não pense que as condições de moradia eram melhores. A maioria vivia em cabanas feitas de madeira e barro, com apenas um cômodo que servia de sala, cozinha e quarto ao mesmo tempo. Animais como porcos e galinhas dividiam o espaço com as pessoas, já que o calor deles ajudava a aquecer o ambiente no inverno rigoroso. O cheiro? Uma mistura de fumaça da lareira, suor, esterco e comida estragada. O chão era de terra batida, e em dias chuvosos virava um lamaçal dentro da própria casa. Ter uma cama era um luxo raro. A maioria dormia em palha espalhada pelo chão, muitas vezes infestada de pulgas e percevejos. A higiene era praticamente inexistente. Banhos eram considerados perigosos porque acreditava-se que a água poderia abrir os poros e deixar o corpo vulnerável a doenças. Resultado? As pessoas passavam meses, às vezes anos, sem se lavar de verdade. A roupa, quase sempre a mesma, era usada até se desfazer no corpo. E os dentes? Não havia escova, pasta ou fio dental. As cáries eram comuns. E quando a dor se tornava insuportável, a solução era arrancar o dente, muitas vezes sem anestesia, com alicates improvisados. Imagina a dor e o risco de infecção. E por falar em doenças, elas eram um verdadeiro terror da Idade Média. Sem antibióticos, sem vacinas e com uma medicina baseada em superstições, qualquer ferimento simples podia ser uma sentença de morte. A peste negra, por exemplo, devastou cidades inteiras, matando milhões de pessoas. Mas para os plebeus, até mesmo algo banal como uma gripe ou uma febre podia ser fatal. Quando doentes, as pessoas recorriam a curandeiros, ervas, rezas e amuletos, acreditando que estavam afastando espíritos malignos ou a ira de Deus. E não pense que a vida social era animada. A rotina de um plebeu era trabalho pesado do nascer ao pôr do sol. O lazer era mínimo, restrito a algumas festas religiosas ou feiras locais. Nessas ocasiões, podia-se ouvir música tocada em instrumentos rudimentares, assistir a apresentações de malabaristas ou participar de pequenas competições. A religião dominava tudo. A igreja ditava como as pessoas deviam pensar, agir e até sentir. Questionar as autoridades religiosas era impensável, e a fé era vista como a única esperança de um futuro melhor, mesmo que fosse apenas após a morte. Agora, pense na alimentação. Esqueça carnes nobres, sobremesas elaboradas ou qualquer luxo que hoje você encontra no mercado. O cardápio do plebeu era simples e repetitivo: pão escuro feito de cevada ou centeio,
caldo ralo de legumes e, se tivesse sorte, um pouco de queijo ou ovos. Carne? Apenas em ocasiões especiais. E ainda assim as partes menos nobres, como pés de porco ou vísceras. A cerveja e o hidromel eram consumidos com frequência porque a água muitas vezes era contaminada, causando doenças. Curiosamente, até crianças bebiam pequenas quantidades dessas bebidas. E a educação? Para os plebeus, praticamente inexistente. Ler e escrever era privilégio dos nobres e principalmente do clero. As crianças começavam a trabalhar muito cedo, ajudando os pais no campo ou em pequenas tarefas domésticas. A infância, como entendemos hoje, simplesmente não existia. Crescia-se rápido, porque a vida não esperava. Muitos se casavam ainda adolescentes, e a expectativa de vida era assustadoramente baixa, em média, apenas 30 a 40 anos. Mas havia também o lado sombrio da justiça medieval. Como plebeu, qualquer acusação podia levar a punições severas. Tortura era um método comum para extrair confissões, e execuções públicas eram usadas como forma de exemplo para manter o povo sob controle. Até mesmo crimes pequenos, como roubar pão, podiam ser punidos com mutilações. A noção de direitos humanos simplesmente não existia, e o poder estava sempre nas mãos da elite. E se você acha que a guerra só afetava cavaleiros e nobres, está enganado. Quando havia conflitos entre reinos ou senhores feudais, era o plebeu quem sofria. Aldeias eram saqueadas, plantações destruídas e famílias inteiras massacradas. Muitos camponeses eram forçados a lutar em batalhas, sem preparo algum, apenas para servir como carne de canhão. Imagine ser obrigado a ir para o campo de batalha, sem armadura, armado apenas com uma lança ou um pedaço de madeira. Agora pare e pense. Você conseguiria sobreviver à Idade Média como plebeu? Dormir em palha, conviver com a fome, trabalhar do amanhecer ao anoitecer e ainda viver sob o medo constante de doenças, guerras e punições? Essa era a realidade da maioria absoluta da população. Um mundo brutal, mas que ajudou a moldar o futuro da humanidade. Se você ficou impressionado com essa viagem no tempo, não esqueça. Esse é apenas um dos muitos mistérios e realidades que a história esconde. Aqui no canal, toda semana, trazemos conteúdos como este, que revelam verdades surpreendentes, curiosidades e detalhes que você nunca imaginou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando o passado comigo, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você não perde os próximos vídeos, porque ainda há muito mais segredos históricos para descobrirmos juntos.